Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando aqui mais uma vez para te fazer companhia, para trazer um bate-papo super interessante. Aqui estamos ao vivo no estúdio da Avenida Paulista, eu e Cristina Florentino. Bem-vinda, boa tarde. Bem-vinda, querida. Gostei de ter aqui. Né? Maravilhosa. Cristina Florentino, psicóloga, referência em constelação familiar. Vamos bater um papo sobre constelação, mas você sabe, né, caro ouvinte, está com a gente aí, que nos acompanha, a gente sempre vai trazer alguns temas específicos e com certeza você vai se conectar com eles. Fique com a gente aí em 95,7 FM, acompanhe a nossa programação. Se você acessar agora o vibemundialfm.com.br, clicar no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Aí pode nos acompanhar aqui no estúdio, estamos ao vivíssimo. Eu e Cristina, que veio de Campinas. Isso. É lá que você atende, lá é o seu QG. Isso, exatamente. Maravilha. É a base. É a base, né, de trabalho. E vamos já bater um papinho a respeito de constelação. Mas eu queria falar, a gente vai falar aqui de conflitos familiares e como eles podem ser resolvidos junto à constelação. Quando a gente fala de conflitos familiares, tem aqueles que são conscientes, Sim. Nós sabemos tudo o que acontece, mas também durante a constelação podem surgir conflitos que nós nunca imaginamos. Nossa, Samira, que pergunta boa. Parece que você conhece um pouco, né? Sobre Conheço. Constelação familiar. Essa é uma pergunta de quem conhece um pouco. Ó, que bom, hein? Então a minha turma está me fazendo uma boa conhecedora do assunto. Exatamente, porque tem os conflitos, vamos dizer, mais fáceis, entre aspas, né? Que são aqueles conscientes dentro de uma família. E também aqueles que são invisíveis, né? No entanto, eles estão atrapalhando o nosso fluxo de vida. Quando a gente fala de constelação, a gente fala desse conceito básico que é o fluxo de vida. Então, nós estamos sempre nos perguntando onde é que o fluxo de vida parou aqui nessa família, nesse sistema familiar que está impactando, por exemplo, as minhas relações afetivas, a minha profissão, a minha relação com as pessoas, a minha relação com a vida. Né? Que tema legal que você trouxe, né? O fluxo de vida. Isso. Né? E se a gente for olhar para a vida, para algumas famílias, nós vemos que existe um fluxo travado. Exatamente, uma parálise, né? Então tem algo ali que precisa ser liberado, é uma palavra que a gente gosta muito de usar nas constelações. Então, vamos liberar o fluxo de vida um pouco mais? Tá. Coisa boa, né? Normalmente você falou dos relacionamentos, toda vez que eu olho para um relacionamento de casal, por exemplo, nós temos que olhar também para pai e mãe de cada um dos integrantes? Sim, porque o fluxo de vida veio, né, de lá. Então, de onde é que nós recebemos a vida? Nós recebemos a vida dos nossos pais. As pessoas podem ser cuidadas por instituições, né? Elas podem ser cuidadas por tios, avós, e isso é possível. O cuidado, né, depois que já estamos vivos. Agora, a vida, ela só pode ser dada pelo pai e pela mãe. Portanto, né, isso faz com que esse presente que nós recebemos de nossos pais seja muito grande. Por isso a constelação familiar, ela vai olhar para essa existência, né? Então, a vida e de onde ela veio e o quanto é que ela tem força, né, de fluir, é sempre o lugar para onde nós estamos olhando. Portanto, se a vida veio de nossos pais, não importa se eles ficaram conosco ou não, né, é bem importante que a gente possa, para que o fluxo seja liberado, nós chamamos também nas constelações de tomar a vida que passou pelo pai e pela mãe, que atravessou o pai e a mãe. Por isso, muitas vezes, né, não é tão importante a mãe e o pai enquanto pessoas, enquanto indivíduos, né? Mas sim, né, o que nós tomamos é o fluxo da vida
que passou por eles e veio então de nossos avós e bisavós. Não importa se essas histórias foram boas ou ruins, se houveram tragédias ou não, se foi difícil ou se foi fácil, mas o importante é que o fluxo da vida, ele vem, né, de trás, passa pelos nossos pais, chega até nós e nós queremos ter força para que ele continue fluindo lá para os nossos descendentes, para as próximas gerações. Independente se é adotivo ou não, o Sim. que interessa é da onde veio. Sim, sim. É interessante a gente olhar para isso, né? Porque muitos negam esta existência, né? Sim. De um pai não conhecido, de uma mãe não conhecida. A palavra abandono acaba sendo muito forte, né? Falou assim, fui abandonada pela minha mãe. Parece que isso cria uma comoção até, né? Isso. É como que a constelação, e no fato de você ser psicóloga, eu acho que traz uma compreensão de como que a outra pessoa está se sentindo também, né? Sim. Como que a constelação atua isso? É um reequilíbrio sistêmico mesmo, para que essa pessoa entenda esse tomar? Sim. Então, é bem importante, né, o fato de você ter trazido agora a questão da psicologia, né? Porque a psicologia, normalmente, ela vai olhar para o desenvolvimento do indivíduo. E quando você fala de dor do abandono, então, se a gente vai olhar para esse indivíduo que tem essa dor, é bem importante que nós possamos ajudar, né, esse indivíduo a crescer, a amadurecer em sua identidade. E isso significa ele ser capaz de se tornar um bom pai e uma boa mãe para si. Então, isso. Então, aí já existe um fluxo que ele vai liberando de vida dentro dele próprio. E isso diz respeito a um trabalho que é dele. Tá. À medida que o indivíduo, então, vai amadurecendo a sua identidade, ele vai se tornando mais capaz de tomar a sua história de vida, que veio através, né, de seus pais, e vamos imaginar então, esse indivíduo é adotado, ou esse indivíduo teve a mãe e não teve a presença desse pai. No entanto, existe ali um pai biológico, claro, senão a vida não teria chegado. Sim. Mas se for adotado, pode ser que essa pessoa nunca nem conheceu seu pai e sua mãe. E aí, muitas vezes tem até essa polêmica aí com as constelações. Não, mas os pais afetivos não são considerados. Claro que são. Eles fizeram um grande serviço, né, à vida dessas pessoas, ao cuidar dessas pessoas, né? Então, o abandono, inclusive, não vem daí. Sim. Mas o abandono vem dos pais biológicos que muitas vezes essa pessoa sente. Então, o que nós fazemos é considerar de grande importância de onde a vida veio, a vida biológica, né? E poder, então, tomar a história e o destino como foi. E isso vai acontecer à medida que essa pessoa, em sua consciência pessoal, vai amadurecendo o seu ego para dar conta de se autorresponsabilizar pelo seu destino, pela sua história e ir, então, tomando tanto os seus pais biológicos como sim os seus pais afetivos, que foram aqueles que cuidaram dele. Sim. Né? Agora veja que, por isso que muitas vezes a gente fala, constelação de fato não é para todos, né? Porque é um caminho, né, que exige ir para a autorresponsabilidade, né? Você olhar para a sua história e para você estar pronto para dizer, sim, eu agora dou conta de cuidar da minha dor do abandono. Eu não preciso mais que alguém lá fora cuide para mim. Eu dou conta de ser a minha mãe e o meu pai. Nesse sentido, muitas vezes nós mantemos, né, uma orfandade que diz respeito muito mais à nossa relação conosco e com a nossa criança ou com o nosso bebê, né? E muitas vezes seguimos projetando lá fora em pais que podem ter sido presentes, né, ou não. Então, a ideia é que você possa seguir esse caminho, né, de maturidade. E aí sim, à medida que você vai amadurecendo, você vai tomar os seus pais. Porque tomar implica concordar.
com a Que história legal. como foi, com o destino como foi. Aí é um processo de amadurecimento É um também, processo. né? Então, constelar ou a constelação é um processo de amadurecimento, exatamente. É um processo. Muitas vezes as pessoas têm essa visão um pouco mística da constelação, ou milagrosa, de que você vai ali, vai fazer uma constelação e pronto, resolveu, e vai repetir algumas palavras mágicas e tudo está solucionado. Não, né? Não é assim. Né? É um processo e a gente, né, vai percebendo que quais são as constelações que mais têm efeito. As constelações em que as pessoas já têm um certo nível de maturidade para que elas possam se entregar ao processo, para que elas possam, de fato, deixar que esse sim a esse destino, a essa história, venha do profundo, venha da alma, venha lá mesmo, né, do coração. Aí o fluxo, aí a vida entra num fluxo Aí a natural. vida começa a fluir mais forte e mais forte e mais forte, né? A cada trabalho que você faz, a vida vai fluindo mais forte, porque assim como num rio, né, existem muitos obstáculos para que essas águas possam fluir, né, livremente e com força. Então, por isso é um processo de fluir cada vez mais. E Né? a gente entrou na questão da adoção, sei lá por quê também, né? Porque mas pode ser com qualquer pessoa que possa ter sentido que esses pais estavam ausentes durante a sua criação. Ah, sim, e as grandes dores, né, existenciais, abandono é uma delas, mas a gente tem a dor da rejeição, a gente tem a dor do desamparo. Essas três grandes dores acontecem com todos nós, em alguma medida, estando os pais presentes ou não. Entendi. Muitas vezes você tem uma mãe ali que parou de trabalhar, está toda dedicada a você, mas ela, por exemplo, ela é neurótica com limpeza de casa e para ela, né, num primeiro momento é mais importante a casa limpa, e muitas vezes ela não dá conta de dar atenção, de olhar para aquela criança, de compreender aquela criança, né? E aquela criança pode ter tido pai e mãe, o pai trabalha, a mãe ali presente, mas isso não quer dizer, né, que na tarefa da alma dela, essa mãe inconscientemente não vai estar apertando os botõezinhos ali através de uma situação corriqueira e simples da vida, né? Entendi. Você falou que é professora. Sim. Você ensina também, você forma consteladores, né? Aí eu fico imaginando o feedback que esses alunos te dão quando passam pelo processo, porque os alunos passam por isso, né? Sim. Por cada etapa. Sim. Fala um pouquinho para mim dessa questão exatamente do feedback quando há um grupo e esse grupo está sempre em constante transformação. Deve começar de um jeito e sair totalmente diferente, né? Mais maduro. Sim. Quando nós estamos dentro, né, mergulhados dentro desse paradigma sistêmico, aonde nós nos vemos como seres relacionais, isso significa que a cada turma que eu formo, eu também me transformo, porque a gente faz parte de uma rede, né? Então, essa é a visão, né, que o pensamento sistêmico sustenta e algumas abordagens em psicologia. Então, a terapia familiar sistêmica, psicodrama, a Gestalt terapia. Então, somos seres de relação. Isso significa que se eu estou aqui me relacionando com você, Samira, já estou diferente, já sairei diferente desse encontro, porque tem algo que nos conecta aqui. Então, quando eu estou com uma turma de alunos, e sempre uma turma nova tem um eu da turma que é diferente do eu da turma anterior, que será diferente do eu da turma posterior. E isso é curioso, né? Porque você pode trazer o mesmo conteúdo. É o mesmo conteúdo, mas eu também sou diferente, então eu sou a pessoa diferente que vai olhar para aquele conteúdo e passar aquele conteúdo do que a turma anterior, e enfim. Então nós estamos nesse constante vir a ser. E durante a minha formação de constelação familiar, né, eu fui percebendo, assim como o próprio Bert Hellinger, né, ele quando começou a estudar a terapia familiar, ele mesmo não
pensava que seria um professor dessa metodologia, né? Ou que iria trabalhar com isso. Da mesma forma, eu, quando estive lá com o Bert e fazendo todas as minhas formações, eu não imaginava que eu iria trabalhar com constelação e muito menos me tornar uma professora de constelação familiar. Você foi no fluxo. A gente vai mergulhar no processo, porque é muito importante para qualquer terapeuta, seja psicólogo ou não, mergulhar no processo, perceber, né, as modificações, as transformações, o impacto daquele processo em você, e aí brota algo, né? Vai brotar, então, um desejo de passar aquilo para frente. Então, foi assim que aconteceu comigo, porque a transformação foi tão grande. Que transformação, Cris? O fluxo da vida, né? O fluxo que existia, a minha vida não estava ruim, a minha vida estava boa, mas o fluxo, ele estava tímido, né? Era um fluxo tímido, né? E à medida que eu fui, né, passando pelo processo, eu fui percebendo, né, como esse fluxo de vida, e isso se dá na vida através de oportunidades, através de abundância, através de conexões mais profundas, de tudo aquilo que você sente que gostaria de melhorar na sua vida, mas por alguma razão aquilo está fraco, vamos dizer assim. Tá. Então eu fui sentindo, e isso se deu, né, num primeiro momento, principalmente pela relação com o meu pai que não fluía. Então, como é que o fluxo da vida poderia passar, chegar até mim, se ali com o meu pai não havia diálogo, né? E não havia uma conexão. Tá. Né? E aí eu fui trabalhando essa relação em vida. Muitas vezes os nossos pais já não estão mais aqui, mas a gente trabalha da mesma forma. Né? Mas no caso, meu pai estava vivo, agora não está mais. E foi belo o trabalho que eu fiz com ele, né? Eu senti que, de fato, eu consegui voltar para o meu lugar de filha, porque isso é bem importante, né? Então, as constelações, elas nos dão uma geografia, né, de trabalho, né? Como se fosse um alfabeto de como trabalhar as relações, né? Nos dá uma orientação. E então eu percebi que eu estava muito grande em relação ao meu pai, né? E que aí, claro, né? Se você fica maior do que a fonte de vida, é muito difícil que o fluxo possa passar por você. Então, trabalhando essa relação com o meu pai, foi notável como o fluxo de vida começou a pulsar. E aí comecei a trabalhar com constelações e acompanhar os processos primeiro dos clientes que iam constelar, que queriam voltar, que também tinham a experiência muito parecida, e depois os próprios clientes começaram a me pedir para dar aula e formei a primeira turma. E acompanhar os alunos é muito emocionante, porque eu sempre penso, né, que muitas vezes a gente vê aí esse antes e depois, tira foto, né, que a pessoa se transforma por fora, por dentro não dá tanto para a gente tirar essa foto, né, vamos ver como que você começou e como, mas é nítido, assim, né, no rosto dos alunos, no próprio fluxo de vida, e eles começam, né, a fazer os seus atendimentos e transformar as relações familiares com os seus pais, com o seu parceiro, com a abundância, né? E a gente recebe, assim, tantos depoimentos, e isso nos dá força para continuar. E isso é tão interessante, né? Porque é uma transformação que provavelmente essa pessoa vai descobrir nela coisas que ela não imaginava. E conflitos que também não eram visíveis. Você falou do mundo invisível? Não é verdade? Exatamente, porque muitas vezes a gente acha assim, ó, bem comuns, os conflitos comuns e que a gente vê e que eu também passei. Bom, como é que eu vou tomar a minha mãe se ela é infantilizada? Como é que eu vou tomar a minha mãe se eu tenho que cuidar de tudo para ela? Como é que eu vou tomar a minha mãe se a minha mãe ela agora é a moda da mãe narcisista, né? Então, a minha mãe é narcisista, não dá para eu tomar minha mãe, né? Como é que eu vou tomar o meu pai se, inclusive, minha mãe sempre me disse, porque ele não foi muito presente, que ele não valia nada, né? Então, eu comprei essa imagem do meu pai que veio da minha mãe, né? E aí, como é que eu vou, né? E muitas vezes,
quando nós estamos dentro desse drama, fica parecendo que é assim. A gente vai normatizando o nosso drama, né? Porque parece que acontece com toda a família, é igual. Igual, você fala, gente, Tá normal. do céu, é normal. Então, né, a gente sempre fala assim, bom, que família, que pai, que mãe, né? Nossa, é assim mesmo. Deixa assim. Deixa assim, muitas vezes é assim, não tem jeito, o que eu vou fazer? Não é, né? Só que tem o que fazer, né? Tem muito o que fazer. E normalmente, você vê também essa questão você falou que era maior que teu pai, né? Uhum, que a mãe também. Que a mãe também. Os dois. É uma imposição que acabam colocando na gente socialmente, que a gente acaba vendo muitas pessoas nesse papel. Aquela história, né? Os pais envelheceram, então eu vou cuidar deles. Mas o cuidar parece que entra num processo de autoridade, Isso. de domínio, De controle. De controle. Olha, claro, o social ele está sempre junto ali, né? Ampliando os processos, mas isso diz mais respeito aos lugares que cada um ocupa na família. Porque imagina uma família com 4 filhos ou com 3 filhos. Por que é que foi você que foi lá cuidar de sua mãe e não o seu irmão? Ou a sua irmã? Por que é que você que cuida das coisas todas, né, dos médicos e das questões financeiras, e você que vai atrás dos problemas, né? Por que quando acontece um problema na sua família, ligam primeiro para você? Então, muitas vezes você está ocupando o lugar da resolvedora de conflitos do seu sistema. Aí é uma pessoa só. Isso. Sempre tem toda família tem um que ocupa esse lugar. Tá. Assim como em toda família tem um que ocupa o lugar do bode expiatório, que é aquele que carrega a culpa e todos os problemas da família, não necessariamente resolvendo as questões, mas é o que fica doente, é o que perde dinheiro, é o que precisa de ajuda de todo mundo, muitas vezes é o viciado, muitas vezes é a pessoa que não deu certo. O bode expiatório, aí a família nega todas as suas questões e vai projetar no bode, o coitado do bode é sempre a razão dos problemas daquela família. Tá. Toda família tem um bode. Toda família tem alguém que assume o papel da criança feliz, que é aquele... Tá tudo bem. Nossa, gente. Tá acontecendo o quê? Mas tá tudo bem, nossa, né? Não vê nenhum problema em nada. E que muitas vezes são aqueles mais leves na família, né? Que muitas vezes é um bálsamo, menos para o salvador, que olha muitas vezes para esse e fala, pelo amor de Deus, né? Tô aqui sobrecarregado. Então, você sempre vai ter papéis que nós entramos nesses papéis. Eu, por exemplo, entrei nesse papel da salvadora, daquela que, gente, deixa que eu resolvo. E é muito pesado, porque como é que o fluxo de vida vai fluir? Porque quando o fluxo está fluindo, nós estamos olhando para o futuro, para frente. Mas quando nós estamos nesse lugar aqui do Salvador, ou mesmo do bode expiatório, a gente está olhando para trás. Então, né, a nossa postura interrompe o próprio fluxo de vida. Que loucura, né? E tudo isso é tão real, né? Que aí ela vai falando, com certeza você aí do outro lado já pensou na sua família, na família do vizinho, e assim vai, e o programa acabou. Aff, Maria. Passa muito rápido. Cristina, quem quiser contato com você, quem quiser conhecer mais o teu trabalho, qual que é o melhor caminho? Olha, as redes sociais, né? Então tem o Instagram, Psi, de psicólogo, né? Psi Cristina Florentino. Fácil assim? Super fácil. E também o YouTube, onde eu tenho várias aulas ali sobre esses assuntos e muito mais. Então é o meu nome, o YouTube. É o canal do YouTube Cristina Florentino. Então sigam a Cristina Florentino no Instagram, tá como Psi Cristina Florentino. Obrigada. Gratidão. Sucesso pra você, viu? Que papo Obrigada. bom, né, gente? Falei que ia ser bom, gente? Tinha certeza. Gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco. Tem Jornal da Boa Notícia. E amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.